Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Aleluia. Obrigado pelo amém, pastor. Agora a gente fica aqui sozinho, né? E todo mundo em casa assistindo. Quando a gente ouve um amém, a gente fala glória a Deus. Dá uma alegria no coração. Como vocês fazem falta, como faz falta ter a igreja cheia, louvando conosco, adorando o nosso Deus. Agora há pouco nós estávamos orando ali atrás, e eu falando ali com o Senhor em oração. Deus, que saudade de estar todo mundo junto. Passa logo esse tempo, Senhor, abrevia o tempo, para nós estarmos com essa igreja lotada, e todo mundo de mãos levantadas, adorando a Deus, entronizando o nome dEle, declarando que Ele é o Rei, que dEle são todas as coisas, que nós amamos Ele, que nós adoramos Ele, que Ele é o nosso Deus, amém? Esse tempo vai chegar, eu creio em nome de Jesus, amém? Amém. Queria que você abrisse a palavra do Senhor em Salmos 101, Salmos 101. Se você está aí na sua casa e você está podendo participar deste culto conosco, aí na sua casa, mas participando deste culto ao Senhor, você é um privilegiado. Se você pode ouvir, se você pode orar, se você pode ler, se você tem o fôlego de vida, então nós vamos cantar a bondade e a misericórdia do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 101. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? Você pode repetir isso aí na sua casa? Quando virás ter comigo, Senhor? Portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Portas adentro na nossa casa, no nosso coração. Aí na sua casa, aqui, nesse templo, nós somos a casa do Senhor. O meu coração, o seu coração é a casa do Senhor. Queria que você fechasse os seus olhos, que você colocasse essa sua casa diante do Senhor. Eu não estou falando só de uma casa, estrutura física. Sim, nós queremos que o Senhor entre nas nossas casas, mas eu estou falando dessa casa. Essa casa, esse coração de carne, esse coração humano, esse coração que sente, esse coração que por vezes sente dor, que por vezes tem alegria, esse coração que por vezes teme, treme, esse coração que anseia por esse tempo que vai chegar. Vamos abrindo essa casa para o Senhor, para declararmos e cantarmos louvores a Ele, declararmos a bondade dEle. Senhor Jesus, Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Deus. Deus, não mais um dia, mas o dia de culto, Deus. Não mais um dia de louvor, mas o louvor ao nosso Deus. Deus, queremos colocar diante de Ti, Pai, corações rendidos a Ti, Deus. Casas que Te recebem, Pai. Senhor Jesus, vai entrando em cada casa, Deus. Vai tomando o seu lugar em cada casa, Deus, que escolheu estar conosco neste culto. Espírito Santo, vai tomando cada casa, cada família. Vai tomando cada coração em nome de Jesus. Porque nós queremos Te louvar, Senhor, e Te adorar com um coração sincero. Um coração sincero. Um coração que tem alegria em abrir a boca, os lábios para declarar que o Senhor é o Rei do nosso coração. Receba, Senhor Jesus, o nosso louvor. Receba, Senhor Jesus, a adoração da sua noiva. Receba, Senhor Jesus, toda exaltação. Somente o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser entronizado. Em nome de Jesus, vá se desligando de tudo aquilo. Eu sei que em casa é difícil, mas de tudo aquilo que está à sua volta, que possa tirar a sua atenção. Passamos o dia inteiro, às vezes, fazendo tantas coisas. Separe esse tempo, coloque seu coração diante de Deus,
com os olhos atentos na TV para louvar conosco e sentir a mesma presença que nós sentimos aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo, santo, santo. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és, Senhor. Tu és bom, bom, oh, oh. 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 Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, muito bom, bom. Tu não me deixarás, Não nos deixarás. não me deixarás jamais. Tu nunca nos deixarás. Não me deixarás, não me deixarás jamais. Você que está na sua casa, vá declarando isso com toda certeza. Tu não me deixarás. O Senhor nunca nos deixará, jamais. independente de toda e qualquer situação. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, tu és bom, bom, bom. Tu és bom, muito bom. Tu és bom, bom, bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Nunca, Senhor. Tu não me deixarás. Declare isso. Não me deixarás Com toda certeza. jamais. Não, não. Tu não me deixarás. Não
palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor. Que essa é a causa, Pai, de nós não sermos consumidos. Bondade e misericórdia nos cercam. Bondade e misericórdia nos cercam todos os dias. Não cansaremos de cantar, Senhor, e de declarar a sua bondade, Pai. A sua bondade, Senhor, em todo tempo. Mesmo em tempo, Pai, de medos e aflições, nós sabemos que a sua bondade e a sua misericórdia nos cercam para todo sempre. Em nome de Jesus. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Oh, santo Senhor Jesus. Santo. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero Amamos tua presença, Senhor. Amamos tua presença, Senhor. Queremos estar contigo, Pai, o tempo todo. Inunda cada lar, Pai. Inunda cada coração. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas
onde nós te encontramos, Jesus. No lugar secreto é onde nós queremos estar, Senhor. Queremos estar contigo, Jesus. Aproveitando esse tempo na tua presença, Pai. Não desperdiçando esse tempo, Senhor, nos amedrontando. Não, nós somos a sua noiva. Nós somos os seus filhos. Nós somos aqueles que confiam no noivo que tem, no noivo que é forte, que é providente, no noivo que tudo pode, no noivo que tudo fez. Oh, Jesus, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Nos envolva, Pai, com tua glória e poder. Nós queremos que seja uma verdade isso que nós estamos declarando, Senhor. Corações declarando nas suas casas que tudo o que mais quer é te ver, Senhor. Pai, tem bocas declarando, Pai, corações declarando, Senhor. Senhor, não despreze esses corações, toque essas vidas, entra nessas casas. Vamos declarar mais uma vez, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Queremos ter esse ser que ecoa a voz do Senhor, ecoa a voz da certeza, ecoa a voz daquele que tudo fez, daquele que tudo pode. Ecoamos, Jesus. Queremos ecoar, Jesus, a sua grandeza, ecoar, Jesus, a sua certeza, ecoar, Jesus, ecoar a sua vontade, o seu querer, Pai. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
declare conosco. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas, Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. quão insondáveis, Senhor. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas, Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Toda glória, ó Pai, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Oh! A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. a Ele, a Ele. A Ele a glória, 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 pra sempre. Amém. Santo, santo, santo. Entregamos toda a honra, Pai. Toda a glória, Jesus, a Ti. Entregamos casas rendidas na Tua presença, Pai. Corações simbolizando casas rendidas na Tua presença, Pai. Entregamos nossas vidas a Ti, Pai. Tudo o que somos e o que temos, Pai. Aquilo que viermos a ser. Tudo vem de Ti, Senhor. Tudo é para Ti, Senhor. É tudo para Ti, Jesus. Entregamos dízimos, ofertas da Sua casa, na Sua presença. Aleluia, Senhor. Te amamos, Te adoramos. Te amamos, Jesus. Te adoramos. Declaramos, Pai, o nosso amor a Ti, Jesus. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Glória, pra sempre. Amém. Glória a Ti, a Ele a glória.
queremos dar toda a honra, toda a glória. Queremos dar todo louvor ao Senhor. Tudo é para o Senhor, pelo Senhor. Estamos aqui para dar toda a honra, toda a glória. Coloca cada casa, Senhor, cada coração, cada vida. Pai, tudo aquilo que ainda será ministrado. Obrigado por esse tempo de adoração. Oh Deus, que nós mais queremos é Te ver. Nos envolva com a Sua glória e poder. Queremos dar toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Receba a nossa adoração, mova o nosso coração, mova o nosso coração, atrai o nosso coração. Dependemos do Senhor, precisamos, Espírito Santo, da Tua graça. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nos envolva com a Tua graça e poder, assim como a pastora, Pai, orou que isso seja uma verdade na Tua noiva, isso seja uma verdade na nossa declaração, que nós possamos querer, tudo que nós possamos querer é a Tua presença, a Tua glória, o Teu mover, os Teus valores, o Teu caráter, a Tua prioridade. Entregamos esse tempo. Obrigado, Senhor, obrigado. Tu és bom o tempo todo, nós Te amamos. Aleluia. Paz do Senhor. Deus abençoe você, sua casa. Obrigado, equipe. Deus abençoe vocês. Vocês são bênção na minha vida. Eu sei que aonde ecoar aquilo que jorra de vocês. Queridos, eu tenho algo poderoso para nós nessa noite. E eu quero, na verdade, primeiro fazer uma introdução disso que nós vamos viver. Eu tenho um tempo que eu tenho orado, e isso tem me chamado muita atenção, esse tema. E vai ser muito importante você acompanhar toda a sequência. Eu iria fazer isso em forma de seminário no final de semana, mas eu optei em fazer nos cultos, porque eu creio que vai ser edificante para o seu coração, assim como foi para o meu. E é um assunto que às vezes é muito polêmico, às vezes assusta muita gente. Queridos, mas se está na Bíblia é algo a ser estudado, é algo a ser mencionado, e eu quero que nesses dias isso seja revelado ao teu coração de uma forma muito simples. Eu quero dizer que eu não sou nenhum expert em escatologia, é o assunto pelo qual nós vamos tratar esses dias. Na verdade, eu sei muito pouco, tenho um conhecimento pequeno, mas com o pouquinho que eu sei, eu quero trazer para você, porque isso tem sido algo extremamente importante para o meu coração, e eu sei que vai ser para o seu. Quando você entende um pouco do final dos tempos, do Apocalipse, das revelações, das profecias, isso acaba fazendo que toda a palavra tenha um sentido diferente, uma revelação diferente. Eu não estou aqui para trazer divisões, facções. Você não vai ver eu discutindo com ninguém sobre posições doutrinárias, porque eu tenho grandes homens de Deus que defendem A e tenho outros grandes homens de Deus que defendem B. E aquilo que é concretizado, aquilo que são profecias cumpridas, é fato, ponto final. Aquilo que ainda há de ser revelado são correntes, são teorias doutrinárias, mas a Bíblia nos dá muito embasamento para isso aí. Eu sempre uso algo que eu peguei para mim.
os profetas falaram que Jesus iria vir. Todo mundo achou que seria na geração dele, mas uma geração acertou. Teve uma geração que realmente Jesus veio. Eles sabiam que iria vir o Messias, o Salvador, o Rei dos Reis, aquele que iria mudar todos os tempos. Eles tinham isso muito claro. Mas como isso aconteceria, eles não sabiam. Hoje nós sabemos por toda a narração dos evangelhos. O fato é, tinha muita coisa, muita profecia e aconteceu. Talvez a forma como eles esperavam tenha sido diferente. Queridos, Apocalipse eu tenho certeza que vai acontecer. Toda geração esperou aquilo se cumprir, mas uma geração vai acontecer e vai se cumprir. Uma geração vai acertar. Se vai ser do jeito que a gente espera, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, queridos, para mim isso pouco importa. Importa que eu seja salvo, que eu tenha uma vida em santidade, que eu busque a presença de Deus e independente das teorias, nós seremos salvos em nome de Jesus, amém? Isso que eu vou ministrar, muita coisa eu peguei da nossa cobertura espiritual. Eu tenho aprendido muito com o apóstolo Géser, consecutivamente com meu pai, o apóstolo Mauri, mas o apóstolo Géser, junto com outros grandes pastores, Lamartine Pozella, tem sido uma referência em estudo de escatologia por mais de 40 anos, estudando, e eu estou acompanhando essa paternidade há praticamente 28 anos. E eu, lá na frente, eu quero dispor todo esse estudo para você no nosso app. Se você, querido, não sabia, ou se você ainda não baixou, saiba que nós temos um aplicativo para o seu celular, e eu quero disponibilizar isso aí, todo esse estudo, é um estudo fantástico, de muitas ministrações, mas você precisa ter baixado isso aí no seu celular, é gratuito. Não sei se você tem Android ou iOS, nós temos nas duas plataformas, só você ir lá, baixar esse aplicativo de uma forma gratuita, e você vai poder acompanhar tudo isso que nós estamos falando, conversando, e eu sei que vai ser bênção para você. Feito toda essa introdução, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías capítulo 55, versículo 6, um texto muito conhecido, mas diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E o que eu quero te chamar a atenção nessa noite é a palavra enquanto. O profeta sabia que tinha um tempo determinado. O enquanto submete-se a um período de tempo. Ou seja, ele está falando assim, você pode buscar por um período que você ainda vai conseguir achar. E eu sei, querido, que esse período vai acabar. Um dia ele vai acabar. Apocalipse 3, versículo 11, Jesus fala assim: eis que eu venho sem demora. Queridos, é uma palavra declarada por Jesus, nós temos toda a Bíblia, você já escutou no final dos tempos. E a pergunta que eu quero fazer para você é: realmente, será que Jesus está voltando? Será que nós não somos mais uma geração, como todas as outras que passou, e que tinha certeza que Jesus iria voltar na geração deles? O que a Bíblia nos fala? Jesus vai voltar por quê? O que vai acontecer? Queridos, deixa eu tentar te explicar rápido. Deus tinha um plano eterno. Ele colocou o homem, então a Bíblia começa com a criação. Depois da criação perfeita, houve a queda. E a queda, para ter a remissão, ela termina com a redenção. Redenção do quê? Queridos, a Bíblia ela é de começo a fim, ela é de início. Por isso que Jesus fala: eu sou o alfa e o ômega.
Ou seja, ela começa com a criação, ela tem a queda, mas ela termina com a redenção. E quando a gente fala em redenção, não é simplesmente do homem, mas é de tudo aquilo que caiu. Quando o homem caiu na sua queda, tudo aquilo que estava debaixo do homem também caiu. Ou seja, todo o mundo, toda a terra, tudo aquilo que nós habitamos foi caído junto com o homem. Então eu creio numa redenção sim, da nossa vida, do nosso coração, mas eu creio numa redenção completa do nosso mundo. E nós vamos ver muito sobre isso. Tem algo poderoso que espera, que nos aguarda, ou que nós aguardamos, que é essa redenção completa. E eu quero te embasar, começando com o texto em Mateus 24, versículo 3, ARA. 24, versículo 3, porque, queridos, isso aí já é mencionado desde a época de Jesus, e os discípulos ficaram muito curiosos, assim como nós ficamos, os discípulos falaram: mestre, quando que vai acontecer essa volta? Quando que o Senhor vai voltar? Quando será o tempo disso aí? E Jesus, então ele responde, diz o seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então olha a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus: ei mestre, fala para nós quando vai acabar tudo. Quando que o Senhor vai voltar? Quando que vai ser a consumação do século? E ele lhe respondeu. Então, queridos, é um próprio Jesus respondendo. Então nós temos que ter uma atenção muito clara, muito importante voltado para isso aqui. Vede que ninguém vos engane. Então Jesus começa: ei, presta atenção, para que ninguém engane vocês. Virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Vamos entender, queridos, Jesus está falando de guerra, Jesus está falando de terremoto, Jesus está falando de dores, de problemas, de fome, e isso tudo nós vivemos. Isso tudo você sabe que toda a população vive. Isso tudo você sabe que sempre houve guerra. E Jesus falou: é necessário isso, mas ainda não é o fim. Esse é o princípio das dores. Claro que isso seria aumentado, potencializado, e nós sabemos que a nossa geração, ou este século, ou o século passado, nós vivemos a maioria das guerras, nós tivemos guerras mundiais. Até então, eram algumas nações. Você sabe da fome, você sabe dos falsos profetas, você sabe de tudo aquilo que tem se levantado, e eu não quero falar muito sobre isso. Versículo 9: então sereis atribulado e vos matarão, sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Queridos, eu nem preciso te falar do que nós estamos vivendo, de um odiar o outro. Nós temos uma guerra política, nós temos traições, nós temos entre as famílias, nós temos na nossa própria casa os parentes. Nós sabemos, nós estamos vivendo tudo isso. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Queridos, nunca se ouve tantos falsos profetas. E falsos profetas que eu falo são aqueles que fingem pregar a Bíblia, ou pegam 80% da Bíblia, mas em 10%, em 20%, eles manipulam, eles mudam e transformam uma verdade em um benefício próprio, em algo para si mesmo. Isso está espalhado. Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Nunca se ouve
tanta falta de amor. Queridos, nós estamos no meio de uma pandemia. Pessoas conseguem pegar o dinheiro que poderia ajudar milhões e colocar no bolso, em benefício próprio. Pessoas conseguem pegar remédios, aquilo que poderia beneficiar o próximo, que assim, não é favor, seria obrigação, e mesmo assim a gente via a corrupção. Você nunca viu tanta mãe deixando filho, filho deixando mãe. Você nunca viu tanta pedofilia. Sabe, que amor é esse por crianças? Você nunca viu tanta traição, tanto menosprezo. Nunca isso foi tão verdade. Dessa questão do amor se esfriaria, pais contra filhos, filhos contra pais, um matando o outro. Isso tem sido algo na nossa geração comum. Mas o versículo 13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Agora o versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Ponto final. Então virá o fim. Isso me assusta. Porque é a única parte na Bíblia, você pode procurar, que Jesus faz essa declaração de quando será o fim. Então, quando isso acontecer, então será o fim. E eu quero só te fazer você pensar algo, porque eu escuto isso desde a minha adolescência. E eu falei, nossa, vai demorar muito para isso acontecer. Nós sabemos daquilo que nós estamos vivendo nesse tempo, queridos. A Bíblia fala que o saber se multiplicaria. Se você pegar os últimos 150 anos, entenda isso que eu estou te falando, os últimos 150 anos, da época de Jesus até 1800, o teu bisavô, o teu tataravô, queridos, pouca evolução eles tiveram. Eles continuavam com a espada, não tinha indústria, não tinha meio de comunicação, não tinha remédios, não tinha nada. Não tinha veículos, não tinha motor, não tinha transporte. Queridos, era algo, nos últimos 100 anos, tudo aconteceu. Tudo aconteceu nos últimos 100 anos. Agora você imagina essa verdade, tudo isso, entendeu? De uma forma muito rápida. Eu lembro, estava falando na minha adolescência, que eu falava, vai demorar muito. Até que em 20 anos... surgiu algo chamado internet. Então o mundo começou a se conectar de uma forma muito rápida. E aquilo que a gente achava que era somente através de bocas de missionários, houve assim uma potencialização muito grande. Mas eu quero que você pense neste ano. O mundo parou, não foi o Brasil, o mundo. E por o mundo parar, nós estamos numa igreja vazia, forçou todo mundo a ter uma comunicação diferente. Hoje nós temos uma cachoeira, uma enxurrada de lives, de pregações, de cultos, de cursos, de ministrações, o que você quiser daquilo que é de Deus, conteúdo bom, que antes era inacessível, hoje se tornou acessível. Queridos, mas não só isso. Além de nós termos uma enxurrada, antes nós não tínhamos tempo para escutar. Então agora, além de ter aqueles que pregam, tem aqueles que estão em casa sem poder fazer nada, ouvindo, escutando isso que está sendo anunciado. Então isso tem sido algo, querido, se você pegar em 3 meses, nós não temos, é um estudo muito recente, estatisticamente, não tem como a gente falar, mas eu tenho convicção que o nível de abrangência, onde atingiu, queridos, eu fui para a África o ano passado. Mas esses países, querido, a África não tem comida, as crianças passam fome, a gente ia para o sertão, não tinha nada, mas eu pegava o meu celular e eu ficava admirado, porque a internet lá no sertão era melhor do que aqui no Brasil.
Ou seja, nós achamos que esses lugares remotos não chega sim a palavra de Deus. Hoje a internet está em quase o mundo inteiro. A Bíblia fala que o dia e a hora ninguém sabe, mas que Deus deixaria os sinais. E eu quero te falar, queridos, isso que nós falamos são sinais físicos, guerras, rumores de guerras, isso são simplesmente teorias de que pode ser. Mas eu quero falar algumas coisas para você entender. Salmo 115, versículo 16. Salmo 115, versículo 16. Eu quero te basear em alguns sinais bíblicos. Eu quero manter esses dias, queridos, não naquilo que a gente acha, mas em profecias que estão aqui. Então, por isso que eu falei que é algo sequencial, é muito importante você acompanhar. Se você tem uma caneta, um lápis, você anotar os textos, para depois você ter a curiosidade, estudar, buscar. Mas Salmo 115, versículo 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a eles aos filhos dos homens. Ou seja, querido, Deus criou todas as coisas, os céus e a terra, mas o texto é claro e fala assim, Deus deu a terra para os homens, e a terra era perfeita, Adão e Eva estavam num lugar perfeito, mas quando houve a queda, então a terra também caiu. Agora o sangue que Jesus derramou naquela cruz foi suficiente para perdoar o meu pecado, para resgatar, para salvar eu e você, mas também foi suficiente para resgatar e para redimir a terra. Vai chegar um momento que Deus vai requerer não só eu e você, mas vai tomar essa terra também das mãos de Satanás, das mãos daqueles que é o Deus deste século. Ou seja, é como se Deus arrendasse por um tempo essa terra aos filhos dele, aos homens que não souberam administrar de uma maneira correta. Então ele precisou trazer Jesus, mandar Jesus, mas vai chegar um dia que tudo isso vai ser redimido, e ele vai pegar tudo isso. Nós falamos, buscai ao Senhor enquanto. Esse período de tempo, o que significa isso? Queridos, eu creio que Deus tem uma agenda. Eu creio que Deus tem um calendário. Eu creio. Assim como nós temos o nosso calendário gregoriano, assim como tem um calendário judaico, eu creio que Deus tem um calendário dele no céu. Porque você vê a Bíblia com muitos ciclos, você vê a Bíblia com datas muito precisas, com algumas coisas que depois que você começa a estudar, você fala, meu Deus, mas que coincidência, por que isso, por que aquilo? Você sabe dos números, o 40, o tanto de significado que tem, o tanto de 40 que tem, depois você tem o significado dos 12, dos 7, quantos números? Então eu creio nisso, querido. E eu quero dizer, mas como será que é o calendário de Deus? E eu quero trazer algo para você que você não é obrigado a acreditar. Mas é algo que eu quero te falar, porque é algo que isso está no meu coração. Salmo 90, versículo 4. Diz o seguinte: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e é como a vigília da noite. Querido, o salmista está falando que para Deus 1000 anos é igual a um dia. E tudo aquilo que repete na Bíblia é para dar uma ênfase de importância, é para dar uma confirmação, significa algo diferente. Então eu quero que você vá no Novo Testamento e abra 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Você anote. Há todavia, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então eu quero te fazer uma pergunta: quanto tempo Deus deu para a terra? Quanto tempo será que nós temos? Qual será que vai ser a nossa habitação aqui? E eu quero te trazer uma linha teológica que eu acho incrível. Como eu disse, se isso vai acontecer realmente, é só a hora que nós estivermos com o Pai que nós vamos ver. Mas eu quero mostrar para você algumas coisas na Bíblia.
Deus criou o mundo, você sabe, em 6 dias. E no 7º Ele descansou. Se você pegar por esse texto que diz que um dia é igual a 1000 anos para Deus. Se você olhar que o 7º Deus descansou, o que é descansar, queridos? Deus não se cansa. Você acha que Deus ficou cansado? Não. O termo descansar é muito mais para você entender. Então Deus foi curtir toda a criação. Então Deus foi celebrar toda a criação. Em 6 dias Ele fez, porém no 7º Ele celebrou. Até então tudo bem. Mas agora eu quero que você te levar a algo para você pensar, e isso é unânime entre todos os teólogos. Nós temos 3 ciclos, 3 períodos muito bem definidos na Bíblia. E o primeiro ciclo, é óbvio, começa em Adão. Adão, Deus foi o primeiro homem que Deus soprou o fôlego de vida, o Espírito. E nós tivemos uma era de Adão. E essa era foi uma era que depois da queda houve muito pecado. Não havia profetas. Não havia Deus falando com aquele povo. Era uma época que o diabo reinou. Deus resolveu exterminar tudo, só não exterminou por causa de Noé, porque ele viu um justo. Então, tem-se esse período até Deus encontrar Abraão. E aí muda-se um ciclo. Porque agora com Abraão, Deus fala assim: Abraão, eu vou fazer uma aliança. Agora com você vai ter uma aliança eterna. Agora com você vai ser pai de multidões. As nações serão abençoadas. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Ou seja, Deus faz uma aliança, e ali Deus agora coloca profetas, coloca sacerdotes, coloca levitas, estabelece reis, juízes, tudo para que essa aliança seja cumprida. Tudo para que o povo, aqueles que agora, antes não eram filhos, mas agora Deus fala assim: ó, agora eu vou ter uma família, vocês vão ser o meu povo, a minha propriedade exclusiva, os meus filhos, vai ser o Israel do Senhor. Então nós temos um outro ciclo, que também não dá certo. E aí Deus fala assim: então eu tenho que mandar Jesus. E aí nós temos o terceiro ciclo, que é Jesus, que é uma nova aliança. Aquilo de Abraão fica para trás. Então agora Jesus vem, Jesus reina, Jesus morre, ressuscita, os discípulos, o Espírito Santo, e é de novo um ciclo totalmente diferente. Então nós temos 3 ciclos muito bem definidos. O que talvez você não saiba é o seguinte: que de Adão até Abraão tem 2000 anos. Se nós pegarmos por essa linha, nós temos 2 dias. De Abraão até Jesus, nós temos mais 2000 anos. Ou seja, querido, não poderia ser 1500 anos, não poderia ser 3000 anos, não, eu vou repetir. De Adão até Abraão, nós temos 2000 anos, 2 dias. De Abraão até Jesus, nós temos mais 2000 anos, que são mais 2 dias, 4 dias. De Jesus até hoje, nós temos cerca de mais 2000 anos. Nós estamos aguardando o Senhor vir curtir, celebrar, pegar a sua noiva, buscar a sua noiva. Mas para isso ser realmente fato, realidade, ou tem que ter uma comprovação também no Novo Testamento. E eu quero que você abra em um outro texto, para te dar uma outra comprovação sobre essa teoria. Lucas 10, versículo 30. Lucas 10, versículo 30, diz o seguinte: Jesus prosseguiu dizendo:
certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Presta atenção, foca, que eu tenho que ser rápido. Eu quero que você leve essa parábola para o lado escatológico. Jesus, ele começa a falar, e ele fala de Jerusalém e de Jericó. Vamos entender primeiro isso. Jerusalém significa em toda a Bíblia um lugar da presença de Deus, um lugar alto, era em cima do monte. Jericó significa um lugar a nível de Jordão, um lugar lá embaixo, geograficamente. Então toda vez que a Bíblia fala de Jerusalém, ela está falando em algo celeste, e quando fala de Jericó, ela está falando em algo mundano, algo natural. E diz a Bíblia que certo homem, e esse certo homem eu quero que você pense como a humanidade. Nós tínhamos uma condição espiritual em Deus, em Adão e Eva, nós éramos perfeitos, nós estávamos em Jerusalém, mas diz que esse homem desceu, e no meio do caminho ele foi atacado, e assim nós fomos pelo pecado, por Satanás, e ficamos semi-mortos. Mas tinha um propósito. Deus levantou sacerdotes, levitas, lá no Velho Testamento, mas esses sacerdotes e levitas também estavam em Jerusalém. E se você olhar na sua Bíblia, depois você confere que diz que o sacerdote descia para Jericó, o levita descia para Jericó. Os dois que eram para cumprir um propósito, no qual Deus também queria, lá em Abraão, com todos os levitas, mas você sabe que eles desobedeceram, que eles não cumpriram, eles não fizeram aquilo que era para ser feito, então eles desceram e não conseguiram cuidar. Mas veio um samaritano, aqueles que eles não esperavam. E eu quero que você pense o samaritano como Jesus. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então Jesus vem como bom samaritano, e agora não fala que descia, fala que ele vem. Então ele traz óleo e vinho. Queridos, eu nem preciso te falar a simbologia do óleo e do vinho, mas o óleo ele vem e passa, é necessário o Espírito Santo, o vinho representa o sangue que vai perdoar os pecados, vai curar aquelas feridas. Então ele pega isso, ele redime esse homem, ele ajuda que é toda a humanidade, e ele vai até a hospedaria, que é a igreja, e fala assim: ó, toma, cuida da minha noiva, cuida deste homem, cuida deste que está ferido. E vou fazer o seguinte, eu vou te dar 2 denários. E agora nós precisamos entender. 1 denário significava o trabalho de um dia, como se fosse uma diária. Então Jesus está falando assim para o hospedeiro: eu vou te dar 2 diárias, porque eu vou voltar. Olhando pelo mesmo raciocínio, se um dia são 1000 anos, 1000 anos um dia, Jesus nessa parábola também, por que ele não deu 3? Por que ele não deu 7? Por que ele não deu 1? Mas ele deu 2 denários. Fazendo eu e você, junto com aquela outra texto, concluir que nós estamos no finalmente, as portas, quase com horas extras, que Jesus está perto. Pastor, mas e se isso realmente não acontecer? E se Jesus demorar mais 1000 anos? Não vai mudar nada, queridos. Amém. São teorias, são revelações que eu creio. Mas agora, eu quero te dar algo que já aconteceu. E aquilo que já aconteceu é fato. Isso aqui são suposições daquilo que há de vir, daquilo que há. Você está
cansou de escutar que Jesus está próximo, que Jesus está voltando, eu te embasei em 2 fatos, no Velho e no Novo. Mas eu quero te trazer algumas profecias que já se cumpriram. E isso abala muito meu coração. Porque agora não tem mais, e se acontecer? Não, agora nós vamos falar de Bíblia, daquilo que precisava acontecer para Jesus voltar e já aconteceu. Primeira coisa para a gente ver esses sinais, essas profecias que mostram realmente que esse tempo está acabando, nós temos que olhar para Israel. Queridos, Israel é o ponteiro de Deus, é o ponteiro da escatologia. Você quer estudar escatologia, os finais dos tempos, a Bíblia, você tem que ter os teus olhos voltados para Israel. Muitas das profecias têm a ver com Israel, com o povo de Israel, com o povo judeu. Isso é unânime também entre todos os teólogos, isso não tem discussão. Então, Israel é como se fosse um ponteiro para o nosso relógio. E a primeira profecia que já foi cumprida e que eu quero te mostrar, eu quero que você abra em Deuteronômio 28, versículo 25, por favor. Deuteronômio 28, 25, diz o seguinte: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairá contra eles, por 7 caminhos fugirá diante deles, e será motivo de horror para todos os reinos da terra. Vamos entender isso. Eu estou falando de Deuteronômio, é Moisés lá atrás, quando Deus faz a aliança, quando Deus dá a promessa, e ele fala: Moisés, fala para o meu povo o seguinte, que se eles me obedecerem, aí depois você lê, tem as bênçãos decorrentes da obediência, um monte de bênção, mas tem as maldições. Fala assim, se o meu povo, esse que eu fiz uma aliança com Abraão lá atrás, não obedecer, eu vou esparramar eles vão fugir por 7 caminhos, vai vir um, mas eles vão esparramar, eles vão sair, se eles não obedecer, vai acontecer isso com eles. Eu falei, quando é algo importante, às vezes não, tem sempre mais de uma confirmação. Então eu quero que você abra em Levíticos 26, versículo 33. Levíticos 26, 33, diz assim: espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Queridos, olha aqui que Levíticos, o próprio Moisés está falando o seguinte, fala assim, ei, vai espalhar todo mundo, se não obedecer, vai espalhar, e mais, vai virar tudo deserto, as cidades vão ficar desertas, a terra vai ser deserta. E queridos, e nós sabemos que tudo isso aconteceu, que o povo não obedeceu, que o povo pecou, que o povo foi contra a vontade de Deus, mas Deus ainda queria, então o que ele faz? Ele levanta os profetas, para tentar fazer com que o povo enxergasse, lembrasse disso que Moisés estava falando. Deus levanta profetas importantes, para declarar a mesma coisa. Então vamos para os profetas. Eu quero, por favor, Jeremias 25, 8. Jeremias 25, 8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra estas nações em redor, e os destruirei totalmente. Pula lá para o 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão o rei da Babilônia por 70 anos. Queridos, aqui Deus usa o profeta Jeremias, confirma essa palavra, todo aquilo que Moisés já tinha falado lá atrás. E você sabe que os judeus todos foram espalhados, acabou-se o país de Israel. Queridos, vamos entender isso. Israel era para ser o povo de Deus, a nação de Deus, era um país a que eles foram esparramados. Teve a reconstrução do templo, dos muros, mas depois eles não conseguiram ainda manter assim
a fidelidade, e foi cada pessoa de Israel para um lugar. Teve gente que foi para o Brasil, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a Europa, para o Irã, para a Palestina. Acabou Israel. Sabe o que é Israel? Não existe mais. Não o povo. Eu estou falando o país Israel. Quando os romanos, na época de Jesus, estavam ali, Israel era uma província, era como se fosse um estado de Roma. Por isso que Roma subjugava Israel. Não existia mais o país. Muito bem. Mas Deus havia feito uma aliança com Abraão. Vai ser sempre, porque Deus é imutável, Deus não muda. Se Deus tem uma palavra, querida, ela vai se cumprir. E Deus fez uma aliança, falou: esse vai ser meu povo, uma aliança eterna. Então Deus, assim como Ele trouxe profecias que determinariam a terra deserta, que eles espalhariam, precisava também ter novas profecias. Uma profecia da redenção de Israel, que Deus de alguma forma ia trazer Israel. E aqui eu quero entrar no segundo sinal. Então, o primeiro sinal bíblico, que nós sabemos que aconteceu: Israel foi espalhado, acabou o país Israel, por não obedecer aquilo que Moisés falou, aquilo que os profetas falaram. Aconteceu, acabou-se a nação de Israel. Agora nós entramos no segundo sinal, que é aquilo que Deus precisava, uma nova profecia para redimir, para redenção, para reagrupar, para de novo existir Israel. E agora eu quero que você abra em Isaías 27, versículo 6. Isaías 27, versículo 6. Diz o seguinte: dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Queridos, olha que loucura. Isaías está profetizando isso há muitos anos, 700 anos antes de Jesus, numa época que era só deserto, numa época que eles estavam tudo esparramados, numa época de luta, de guerra, que eles não tinham nada. Então Isaías lança uma palavra e fala assim: Israel vai florescer, e eles vão encher o mundo de fruto. Tudo tem que ser confirmado. Então Deus levanta Ezequiel 37, versículo 21. Ezequiel 37, versículo 21. Diz-lhe, pois, assim, agora Deus usando o profeta Ezequiel para falar a respeito de Israel. Diz-lhes, pois, assim diz, olha aí, o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram. Deus está falando assim: eu vou pegar os filhos de Israel, não sei onde eles foram, para todos os lugares que eles foram, e eu vou congregar de todas as partes, eu os levarei de volta para a sua própria terra, eu farei deles uma só nação na terra, de novo, porque eles já tinham sido, nos montes de Israel, e um só rei será o rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Queridos, para a época era totalmente loucura, porque nós sabemos que tinha o povo de Judá, tinha o povo de Israel, eles estavam divididos em duas tribos, eles brigaram com reis diferentes, eles se esparramaram por toda a terra, acabaram a nação. Então Ezequiel lança isso aqui, Deus está falando o seguinte, que vai chegar um dia que Ele vai pegar todos vocês e vai trazer de volta, e vocês vão ser de novo um só povo. Presta atenção. Essa profecia demorou quase 2000 anos para se cumprir, e cumpriu na sua geração, ou na geração do seu pai, na nossa geração. Eu vou repetir, isso é uma profecia que já foi cumprida, então nós podemos atestar, mas foi cumprido agora, na sua geração. 14 de maio de 1948, pastor Lucas falou muito esses dias,
Não quero gastar muito tempo com isso, mas teve uma reunião da ONU, cujo presidente da ONU era Oswaldo Aranha, que é ou era um brasileiro. E esse brasileiro, ele articula, ele conversa, ele convence aqueles que votariam, e pela influência dele, pela posição que ele ocupava, nesse dia 14 de maio, presta atenção, queridos, 14 de maio de 1948, idade do apóstolo Mauri, Israel torna-se nação de novo. Israel torna-se país de novo. Israel que estava esparramado, gente para todo lado, eles não tinham uma pátria mais. O povo judeu vivia um pouquinho no Brasil, outro pouquinho lá, outro pouquinho lá. Então nesse dia, em um dia, Israel, pela ONU, volta a ser nação. E essa profecia de Ezequiel se cumpre nessa data. Agora presta atenção. Dentro dessa profecia que nós vimos de Isaías falando, e agora de Ezequiel, eu quero que você abra Isaías 43, versículo 6. Porque, olha queridos, o que Isaías profetizou, que se cumpriu agora, 70 anos atrás. Queridos, se cumpriu agora, 72 anos atrás. Direi ao norte, Isaías 43, versículo 6, entrega, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória, e que formei e fiz, traze o povo que ainda que tenha olhos, é cego e surdo, ainda que não tenha ouvidos. O que Isaías está falando? Ei, você do sul solta o meu povo, você do norte, não retenhas, eu vou juntar, eu vou trazer, eles vão de novo ser o meu povo, mesmo que eles tendo olho não me enxerguem, mesmo que eles tendo ouvidos sejam surdos, não tem importância, mas eu tenho uma promessa firmada com Abraão lá atrás, então eu vou de novo fazer com que essa nação seja uma só nação. E queridos, por muitas e muitas gerações essa palavra estava no ar, mas nós vivemos ela, e é por isso que eu falo, você acha que o Brasil é a menina dos olhos do Senhor à toa? Não, queridos. Por que várias e várias profecias falam que o Brasil vai ser o celeiro do avivamento, o celeiro de missões do mundo? Por que o Brasil está em pauta no mundo inteiro, a nível de revelações, a nível de louvor, de adoração? Por que os olhos de Deus estão sobre o Brasil? Por que você acha que o Brasil é mais bonito do que os outros? Não! Mas tem uma palavra que fala que aquilo que a gente planta, a gente colhe. E fala que aquilo que, se nós abençoássemos Israel, nós seríamos abençoados. Então, por causa de um homem chamado Oswaldo Aranha, lá em 48, ele fez algo sensacional. Por causa dele, toda uma nação voltou a ser nação. Se cumpriu uma palavra, deixando o Brasil, com certeza, em evidência diante de Deus. Então eu e você estamos colhendo algo que um grande homem de Deus plantou lá atrás. Não é à toa, queridos, nós temos sim promessa e nós vamos receber isso. Por quê? Porque a palavra é promessa de Deus sobre nós. Agora, deixa eu te falar. Jeremias 31, versículo 8. Ei Deus, Jeremias 31, queridos, Jeremias lá atrás ele falou o seguinte: eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos, e aleijados, e as mulheres grávidas, e as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui, virão com choro e com súplicas os levarei. Talvez você não tenha ligado isso, eu vou repetir. E também cegos, aleijados, mulheres grávidas, aqueles que vão vir com choro. Queridos, 14 de maio de 1948 é logo após a Segunda Guerra Mundial. É logo após o grande massacre dos judeus, Hitler, Holocausto, você sabe.
Queridos, naquela época não tinha medicina tão boa igual hoje. Não tinha recursos. Qualquer ferimento amputava-se uma perna. Você imagina um pós-guerra. E você imagina um pós-guerra sendo estabelecida uma nação. Então nunca houve uma migração, um êxodo, agora de fora para dentro, tão grande, do povo judeu, tudo machucado, chorando, porque mais de 6 milhões de judeus morreram. Você imagina o coração daquele povo. Você imagina como eles voltaram chorando e suplicando, aleijados, cegos, machucados. Agora, isso aqui foi profetizado, queridos, há mais de 2.000 anos atrás, que se cumpre em 1948, na nossa geração. Deixa eu te falar outra coisa. Isso é inédito. Nenhuma nação que foi esparramada e voltou, continuou falando o seu idioma. Com mais de 2.000 anos longe, Israel voltou e restabeleceu o hebraico. Hoje a língua oficial ainda é aquela língua, o hebraico, diante dos judeus. Isso é algo fantástico também. Queridos, Deus falou que ia acontecer, a palavra falou que ia acontecer. Tem algumas teorias que vão ser lá na frente, isso a gente não pode afirmar, mas eu estou te falando de profecias bíblicas que já aconteceram, que precisavam acontecer para se cumprir a vinda do Filho do Homem. Fato, realizada, a Bíblia concretizada. Agora eu te falo, se 95 profecias, é só um número, tá? Se cumpriram, se tivesse 100, você acha que as outras 5 não vão se cumprir? Vão aumentar. Se tiver 1.000 profecias, 950 já se cumpriram. Se acha que estatisticamente as 50 outras que faltam não vão se cumprir? Vão se cumprir, queridos. Pode ter uma variaçãozinha para ali, para cá, de teorias, que a gente não sabe, não sabemos mesmo, mas vai se cumprir. A vinda do Filho do Homem é real e Jesus está voltando, eu tenho convicção disso. Passa o tempo rápido, queridos. Senhor, mas eu quero falar um último sinal, terceiro sinal. Nós vamos fechar aqui. Que já aconteceu. Querido, tudo era deserto. Israel é deserto. Você vai olhar lá, você tem o deserto do Negueb, tem o deserto da Judeia. É tudo. Eu não tive Israel ainda. Irei em nome de Jesus. Mas antes, querido, essa terra era uma terra abençoada. Era como o jardim do Éden. E para Deus restaurar o povo de Israel, a nação de Israel, Deus, de alguma forma, Ele precisaria restaurar a terra. De alguma forma, Deus também precisaria fazer isso. Porque como que Ele fala assim, ó, se vocês não me obedecerem, vocês serão espalhados e a terra de vocês vai ser o caos, deserta, assolada, só ruínas. Se Deus restaura o povo, então Deus também tem que ter uma palavra nova para restaurar a terra de Israel. Nós já vimos em Isaías, que Isaías profetizou que encheria de fruto todo o mundo. Mas eu quero que você abra em Ezequiel 36, versículo 33. Ezequiel 36, versículo 33, diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus, no dia em que vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades, e sejam edificados os lugares desertos. Versículo 34, lavrar-se-á a terra deserta. Então Ezequiel está profetizando o seguinte: agora, depois que vocês voltarem, depois que vocês entenderem, lavrar-se-á, ou seja, vai ser cultivada de novo, ela vai poder ser plantada de novo, a terra que era deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. 35, dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Queridos, vamos para hoje. Um país que tem 70 anos de vida, 48. Hoje Israel é a número 1 em tecnologia de irrigação, de cultivo, de agricultura no mundo. Israel hoje exporta fruto
tecnologia de cultivo para o mundo inteiro. Aquilo que era só deserto, hoje vai para outros países com uma produção própria que Deus fez naquele povo. Num país, querido, que é minúsculo, num país que tem uma área territorial, querido, pequena demais. O nosso menor estado do Brasil, Sergipe, é maior do que Israel. Imagina isso, queridos. Agora deixa eu te falar outra coisa que eu acho muito importante. Quando Israel foi determinado nação, 14 de maio de 1948, ele pegou uma área muito pequena, muito menor do que é hoje. E Jerusalém não fazia parte desta área. É uma outra profecia. Mas Jerusalém, para a volta de Jesus, precisava fazer parte. E então agora nós temos uma nação restabelecida, uma profecia cumprida, mas nós temos uma área que não tem Jerusalém. E todo o país precisa de uma capital. Então eles colocaram capital como Tel Aviv, a capital de Israel. Mas no coração deles eles sabiam que é Jerusalém. Querido, Jerusalém tem toda uma importância. Quando Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, a primeira referência lá atrás, Deus escolheu o lugar. Abraão precisou caminhar 3 dias. Poderia ser ali, ó, vai ali do lado, ó, você vai sacrificar, vai aqui. Não, Deus falou assim, ó, você vai lá no Monte Moriá, que é onde Jerusalém hoje, naquele lugar, e lá você vai sacrificar, que foi, querido, uma representação daquilo que seria Jesus. Quando Abraão foi sacrificar, surgiu o cordeiro, o substituto. Não mata ele não, tem o cordeiro aí, ele que vai no lugar de Isaac. Jesus foi o nosso cordeiro, no mesmo lugar, em Jerusalém. Lá foi construído o templo que você sabe tantas histórias. Lá Jesus foi crucificado. Enfim, Jerusalém tinha um papel importante. Então surge algo que eu vou te dar a data. 3 de junho de 1967. Está mais perto de você. Muitos estavam vivos. Eu, graças a Deus, não, sou novinho, queridos, aleluia. Mas 3 de junho de 1967, surge uma guerra, 4 nações contra Israel. E eu preciso te falar, você tem que fazer uma conta comigo, Israel tem 19 anos de vida. Aquele povo que estava esparramado, junto, e agora eles têm 19 anos de vida. Você imagina que exército que ele tinha, que tecnologia que eles tinham. Depois você seja curioso, digita no Google, Guerra dos 6 dias. Nem vou falar, foram 6 dias. Em 6 dias Israel aniquilou, acabou com aquilo lá. Foi algo sobrenatural. O povo do Egito, querido, mais de 50 milhões. Adversário, conta aproximadamente 3 milhões. Dá uma olhada. Mas já tinha uma palavra em Amós 9, versículo 15, por favor. Tinha uma palavra já profetizada por o profeta lá atrás. E ele falou o seguinte: plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor. Queridos, pode levantar guerra, nação que for, agora tem uma palavra, depois que vocês estiverem lá, depois que vocês estiverem juntos, depois que eu plantar vocês de novo lá, vocês jamais serão arrancados. Mas aquelas nações não conheciam a palavra, não tinham essa fé, e eles foram contra Israel, e em 6 dias, Israel não só venceu todo aquele povo, os aviões não conseguiram decolar, ficaram tudo no pátio, foram destruídos tudo no chão. Foi algo incrível, foi algo sobrenatural. Pesquise lá a Guerra dos 6 dias. Mas Israel não só ganhou, como aumentou todo o seu território, e Jerusalém agora passou a ser parte oficial da nação de Israel. Então, em 1967, Jerusalém faz parte agora da nação de Israel. 3 de julho de 1980, o parlamento israelense determinou Jerusalém como a capital eterna de Israel. Eles têm Tel Aviv, queridos, mas eles declararam o próprio parlamento como a capital eterna, porque eles sabem da importância que Jerusalém tem. Uma briga lá, vocês sabem disso. Agora escute,
Quero te falar de 2 anos, vou te passar a data. 3 de julho, não, isso aqui eu falei agora. 14 de maio de 2018. 3 de julho de 1980, o povo de Israel, o parlamento oficializaram. 14 de maio de 2018, portanto 2 anos. Você acompanhou isso. Donald Trump anunciou que a embaixada dos Estados Unidos não é mais em Tel Aviv, mas a partir daquela data seria em Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como a capital oficial de Israel. E mais alguns países foram, Paraguai, se eu não me engano, e tem uns outros que foram. E eu oro porque logo o Brasil também coloque a sua embaixada lá, porque é algo profético. Queridos, o que eu estou querendo dizer com tudo isso para nós fecharmos? Bíblia, sinais que precisavam acontecer para Jesus voltar, todos eles já aconteceram. Aquilo que faltava na sua geração foi cumprido. O que falta, pastor? O que vem de agora para frente? Domingo que vem, queridos. Domingo que vem, 19 horas. Por isso que eu te falei que é importante você ter esse embasamento, porque é algo sequencial. Não adianta você, aqueles que vão pegar só domingo que vem, se não tiver essa base, não vão conseguir ter um entendimento. Mas eu precisei caminhar até aqui, para deixar isso fresco, para você entender como Deus é fiel, como a Bíblia é viva, como tudo aquilo que Deus falou, que ia se cumprir, se cumpriu. E queridos, e se cumpriu em toda a palavra. Se Deus tem algo para você, para a sua casa, eu quero declarar, vai se cumprir também em nome de Jesus. Vai se cumprir aquilo que Deus prometeu para você. Queridos, se o povo de Israel que era impossível, voltou. Se Jerusalém que era impossível, voltou. A palavra que Deus tem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, também vai se cumprir. Queridos, eu fiz questão de trazer isso, sabe por quê? Porque a escatologia traz ao nosso coração esperança, traz uma revelação da grandeza de Deus, do amor de Deus, do plano de Deus perfeito pela minha vida e pela sua vida, faz a gente entender todas as escrituras, faz dar sentido a toda a renúncia que eu e você estamos fazendo, faz nós entendermos que aquilo que está preparado é muito maior. Agora, buscai ao Senhor enquanto tem um período. Deus tem uma agenda. Nós não sabemos, querido, quando vai ser. Nós não sabemos que dia que será. Mas buscai ao Senhor, é a palavra que eu quero deixar para o seu coração. Buscai ao Senhor porque Ele te ama. Buscai ao Senhor porque Ele deu o seu Filho para morrer na cruz pela sua vida. Pastor, mas eu sou pecador, pastor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, querido, não interessa. O amor dele é muito maior do que os teus pecados. Querido, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você, as maiores atrocidades não se compara ao amor daquilo que Deus tem, de ter entregado o seu próprio Filho pela sua vida. Se tem algo inteligente, algo sábio, que nós temos que fazer nesse tempo de pandemia, de crise, é voltar os nossos olhos para Deus, arrepender dos nossos pecados, confessar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, crendo que Ele veio em carne, que Ele morreu pelos nossos pecados, mas que Ele ressuscitou e que Ele voltará. Eis que venho sem demora, foi essa palavra de Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Vai ter uma geração que vai acertar. Vai ser a nossa? Eu tenho que estar preparado. A questão é, você está preparado? Eu quero orar com você. Talvez você está escutando essa ministração, e talvez você nunca tenha feito um convite para que Jesus se torne o teu Pai,
para que o Espírito Santo venha morar dentro do seu coração. Talvez você crê, talvez você é religioso, talvez você acredite, queridos. Sinto em lhe falar que isso não é suficiente, porque o diabo também crê. Porque muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque tinha noiva que tinha um azeite, tinha lamparina, dormiram junto com as outras, mas um dia a porta se fechou e não se abriu mais. Mas aqueles que realmente entenderem e falar: Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados, eu não sou digno, fazer igual aquele cego: Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi, eu sou pecador, eu não sou digno, mas eu arrependo dos meus pecados, eu quero ser salvo, tem misericórdia de mim, muda a minha história, muda a minha vida. Eu quero te convidar a você declarar aí na sua casa. Eu quero fazer uma oração e quero que você repita comigo, após mim. Diga assim: Senhor Jesus, nesta hora, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Declarar que eu creio, que o Senhor veio em carne, que o Senhor morreu, que o Senhor ressuscitou, por amor a mim, porque acredita em mim. Eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço perdão pelas minhas faltas de prioridades, pelas minhas faltas de valores, eu peço perdão por aquilo que eu tenho sido, mas eu peço: Espírito Santo, mude a minha vida, entre no meu coração, eu quero te sentir, eu quero que o Senhor apague a minha vida passada, que o teu sangue passe sobre a minha vida e perdoe todos os meus pecados. Em nome de Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Eu reconheço e confesso o Senhor como meu suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. E você que está nessa caminhada, querido, eu quero te convidar a você perseverar, a você continuar, que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, que você busque a Deus com toda a sua força, que o teu prazer seja estar na presença dEle, que os teus sonhos sejam sonhos dEle, que você viva conectado com o Pai. Te abençoe em nome de Jesus, que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém. Até domingo que vem, queridos, conto com vocês, 19 horas estaremos aqui continuando tudo isso que Deus tem para nós.